Imagine por um momento que você acorda amanhã e descobre que uma das maiores economias do mundo está localizada onde hoje existem apenas colinas verdes e milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Parece impossível? Era exatamente isso que pensavam sobre um pequeno país asiático chamado Singapura há 60 anos atrás. Hoje, esse mesmo país é a terceira economia mais rica do mundo per capita, um centro financeiro global e um dos lugares mais prósperos do planeta. Agora, prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o continente africano. Há uma nação que, em apenas 3 décadas, conseguiu algo que o mundo inteiro considerava impossível. Um país que emergiu das cinzas do genocídio mais brutal da história recente para se tornar um dos locais mais seguros, limpos e prósperos de toda a África. Se você ainda não sabe de que país estou falando, deixe que um dado absolutamente chocante abra seus olhos. Em 1994, durante o genocídio, a expectativa de vida neste país despencou para apenas 6 anos. 6 anos. Um número que parece saído de um filme apocalíptico. Hoje, 3 décadas depois, essa mesma nação tem uma expectativa de vida de 70,3 anos, uma das mais altas de toda a África. Se isso não te fez parar para pensar, prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais impressionado. Esse país é Ruanda, e a história de como esta pequena nação no coração da África está se transformando na Singapura africana é uma das narrativas mais extraordinárias de nosso tempo. Para entender a magnitude dessa transformação, precisamos voltar no tempo até abril de 1994. Naquele mês fatídico, Ruanda estava sendo devastada por um dos genocídios mais horríveis da história humana. Em apenas 100 dias, entre 800 mil e 1 milhão de pessoas foram assassinadas brutalmente em conflitos étnicos que chocaram o mundo. O grupo principalmente visado, os Tutsis, perdeu aproximadamente 75% de sua população. Famílias inteiras foram dizimadas. Vizinhos mataram vizinhos. O país estava completamente destruído, sem infraestrutura, sem instituições funcionais, com uma sociedade traumatizada além de qualquer reparo aparente. Os corpos literalmente bloqueavam os rios. O cheiro da morte pairava sobre todo o país. Era o fim, ou pelo menos deveria ter sido. Hoje, quando você caminha pelas ruas de Kigali, a capital ruandesa, é difícil acreditar que este mesmo lugar foi palco de tamanha destruição há apenas 30 anos. Kigali é hoje uma das cidades mais limpas não apenas da África, mas do mundo inteiro. As ruas são impecáveis, os edifícios modernos se erguem em direção ao céu, e há uma sensação palpável de ordem e progresso que permeia cada esquina. Mas como isso foi possível? A resposta está em uma palavra: liderança. Mais especificamente, na liderança de um homem que muitos consideram o general mais bem-sucedido vivo na atualidade, Paul Kagame. Kagame não é apenas o presidente de Ruanda desde 2003. Ele é o arquiteto de uma das transformações nacionais mais impressionantes da história moderna. Sua visão é simples, mas audaciosa: transformar Ruanda na Singapura da África. Para entender o que isso significa, precisamos primeiro compreender o que torna Singapura tão especial. Em 1960, a economia de Singapura tinha um tamanho de aproximadamente 700 milhões de dólares. Hoje, esse número é de 397 bilhões de dólares. Singapura passou de terceiro mundo para primeiro mundo em menos de uma vida humana. Como conseguiram isso? 3 pilares fundamentais: centralidade geográfica, estabilidade política e facilidade de fazer negócios. E são exatamente esses 3 pilares que Ruanda está meticulosamente construindo hoje. Ruanda está localizada a apenas 950 quilômetros do centro geográfico da África. É tão central
quanto você pode estar neste continente enorme. Mas centralidade não significa nada se você não conseguir realmente chegar ao lugar. É aqui que entra a genialidade da estratégia ruandesa. Assim como Singapura construiu a Singapore Airlines, Ruanda investiu pesadamente em sua companhia aérea nacional, a RwandaAir. O que começou como uma pequena operação regional se transformou em uma companhia aérea intercontinental significativa. Hoje, eles voam por toda a África, para Dubai, Bruxelas, Londres e até anunciaram rotas para Guangzhou, na China e Nova York, conectando Ruanda ao mundo, um voo de cada vez. Aqui está um número que vai te surpreender. Para cada 100 mil residentes, Ruanda tem apenas 2,5 assassinatos por ano. Como comparação, isso é menor que a Índia com 3,2, ou os Estados Unidos com 5,4. Quando você considera que os vizinhos de Ruanda são Uganda com 11,5, Tanzânia com 7 e a República Democrática do Congo com 13,6 assassinatos por 100 mil habitantes, fica claro o quão extraordinariamente seguro Ruanda realmente é. É um país onde você pode caminhar pelas ruas de Kigali a qualquer hora do dia ou da noite sem se preocupar. Essa estabilidade é magnética para investidores internacionais. Aqui está onde Ruanda realmente brilha. No Índice de Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mundial, que examina 10 fatores críticos para empresas, Ruanda ocupa o 29º lugar mundial. Isso pode não parecer impressionante até você perceber que Ruanda é, de longe, o país mais bem classificado entre todas as nações africanas continentais. Países altamente desenvolvidos como Holanda, Suíça e Japão ficam atrás de Ruanda. Para alcançar isso, Ruanda fez reformas econômicas e legislativas massivas. Construiu infraestrutura tanto física quanto digital. O governo, colaborando com investidores privados, construiu um centro de convenções de 300 milhões de dólares, junto com um hotel 5 estrelas, para atrair o mercado de convenções internacional. E os resultados falam por si. Em 2005, apenas 10,5 milhões de dólares foram investidos do exterior em Ruanda. Em 2017, esse número era de 293 milhões de dólares. Mas 2024 e 2025 são onde a mágica realmente acontece. A economia ruandesa cresceu impressionantes 8,9% em 2024, superando a taxa do ano anterior. No primeiro trimestre de 2025, o crescimento foi de 7,8%, com o setor de serviços liderando com 9% de crescimento. Para colocar isso em perspectiva, essas são taxas de crescimento que economias desenvolvidas sonham em alcançar. Ruanda está literalmente crescendo mais rápido que a China em seu auge. Mas talvez o projeto mais ambicioso que simboliza a visão de Ruanda seja a Kigali Innovation City, oficialmente inaugurada em setembro de 2024. Este projeto pioneiro de cidade inteligente está sendo desenvolvido em 60 hectares em Kigali, com o objetivo ousado de se tornar o coração digital da África. Não é apenas sobre construir prédios, é sobre construir o futuro tecnológico do continente. Imagine, escritórios de última geração, laboratórios de pesquisa, incubadoras de startups, tudo conectado por tecnologia de ponta. É uma aposta de bilhões no futuro digital da África e Ruanda está liderando essa revolução. Mas números são apenas números. A verdadeira transformação está nas pessoas. A expectativa de vida saltou de praticamente zero durante o genocídio para 70,3 anos hoje, quase igualando a média mundial. Ruanda é agora classificada como o 48º país menos corrupto do mundo. No continente, apenas Botsuana tem uma classificação melhor. Kigali é uma das cidades mais limpas da África, em parte devido à proibição de plásticos de uso único,
mas também porque todos os cidadãos fisicamente capazes participam de um dia de limpeza comunitária no último sábado de cada mês. É uma sociedade que se reconstruiu do zero, tijolo por tijolo, lei por lei, sonho por sonho. Mas nem tudo são flores nesta história de transformação. A forma como Ruanda alcançou sua estabilidade atual tem críticos. O argumento é direto. Ruanda é autoritário. Paul Kagame foi eleito em 2003, 2010 e novamente em 2017, com 98,8% dos votos. Uma eleição que o Departamento de Estado americano descreveu como tendo irregularidades. Isso veio após uma emenda constitucional que eliminou os limites de mandato. Existem severas limitações na liberdade de expressão, assembleia e imprensa. A questão permanece: este país é verdadeiramente estável ou está em um estado de obediência baseada no medo? O próprio Kagame disse em 2017 que se não tivesse preparado um sucessor, significa que não criei capacidade para uma Ruanda pós mim. Vejo isso como uma falha pessoal. Já passaram 8 anos desde essa declaração, e Kagame ainda está no poder sem sinais de sair. Ruanda não experimentou uma transição de poder desde 2000, e ninguém sabe se o país pode continuar prosperando após Kagame. Estas questões levantam perguntas fundamentais. As políticas autoritárias permitirão que o descontentamento se acumule até explodir? O país pode entrar em erupção novamente? Aqui está a realidade incômoda. Não há uma receita única para o crescimento econômico. Os Estados Unidos se tornaram superpotência como democracia. A China está se tornando superpotência como autocracia. Estados democráticos crescem e estados autocráticos crescem, de formas diferentes, mas ambos podem ter sucesso. A questão dos meios versus fins é complexa. O crescimento de Ruanda deve ser elogiado considerando como é alcançado. Você pode tolerar algum autoritarismo em troca de prosperidade e estabilidade? No final, Ruanda é o país dos ruandeses, e eles são os únicos que realmente importam nessas questões. Se Ruanda está funcionando para todos os ruandeses, então talvez esteja funcionando. Ponto. Quando observamos os números mais recentes, é difícil negar que algo extraordinário continua acontecendo. O crescimento de 7,8% no primeiro trimestre de 2025 é o tipo de performance que economias desenvolvidas sonham alcançar. O governo alocou 430 milhões de dólares para desenvolvimento de infraestrutura no ano fiscal 2025 a 2026. A cidade de Kigali planeja gastar mais de 251 bilhões de francos ruandeses em projetos urbanos. São investimentos que mostram um compromisso de longo prazo com desenvolvimento sustentável. Não é crescimento artificial, é crescimento estrutural, baseado em fundações sólidas. Para colocar o sucesso de Ruanda em perspectiva, o país ainda é um dos mais pobres do mundo, com o residente médio ganhando apenas $750 por ano. Mas isso significa que há potencial enorme para crescimento futuro à medida que mais pessoas saem da pobreza. A Ruandair tornou-se um símbolo do progresso nacional. Conecta Ruanda ao mundo com rotas para a África, Europa, Ásia e planos para as Américas. É impossível superestimar a importância da conectividade aérea mundial para estabelecer um país como centro de negócios regional. Ruanda é agora a 15ª economia que cresce mais rapidamente no mundo. Não da África, do mundo. A comparação com Singapura não é acidental. Como Singapura, Ruanda entendeu que, em um mundo globalizado, localização e recursos naturais são menos importantes que instituições eficientes, infraestrutura de qualidade e ambiente favorável aos negócios. Eles entenderam que para competir globalmente, você precisa primeiro criar estabilidade doméstica.
E se você analisar os 3 fatores do sucesso de Singapura, centralidade geográfica, estabilidade política e facilidade de negócios, Ruanda está construindo metodicamente cada um. Pode não estar lá ainda, mas está claramente no caminho certo. Existem muitos Cs na história de Ruanda. Se o crescimento é sustentável, se a política é estável, se os investimentos compensam, se as empresas prestam atenção, mas há uma chance muito boa de que o país esteja no caminho de se tornar a Singapura da África. A pergunta não é se Ruanda pode se tornar a próxima Singapura, mas sim se o mundo está pronto para reconhecer essa transformação. Porque o sucesso de Ruanda não é apenas sobre Ruanda. É prova de que transformação radical é possível em qualquer lugar, sob as circunstâncias certas, com a liderança certa. A história de Ruanda é uma história de esperança possível. É sobre o que acontece quando um país se compromete totalmente com uma visão de futuro. É sobre como as feridas mais profundas podem se curar e as sociedades mais quebradas podem se reconstruir. Das cinzas do genocídio mais brutal, emergiu uma das transformações mais impressionantes da história moderna. Um pequeno país sem costa, com recursos limitados, provou que pode competir no palco mundial através de visão, determinação e execução impecável. Ruanda pode não ser a Singapura da África ainda, mas está definitivamente no caminho para se tornar algo igualmente impressionante, a primeira versão de si mesma. E talvez isso seja ainda mais poderoso que qualquer comparação. A próxima vez que alguém falar sobre a África apenas em termos de pobreza, conflito e desespero, lembre-se de Ruanda. Lembre-se de que, em algum lugar no coração deste continente incrível, há um pequeno país que está silenciosamente provando que a transformação radical não é apenas possível, ela está acontecendo bem diante de nossos olhos. Se você ficou impressionado com essa jornada extraordinária de Ruanda e quer continuar descobrindo histórias fascinantes que desafiam nossas percepções sobre a África e seu potencial, não esqueça de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Porque histórias como a de Ruanda nos lembram que o futuro da África pode ser muito mais brilhante do que jamais imaginamos.